A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe. A paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, esteja nos nossos corações. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e esta é a primeira lição do primeiro trimestre deste ano, do ano de 2023. Chegamos, no novo ano e estamos aqui no 1º de janeiro de 2023 para trazer para você a primeira lição do ano, e o nosso tema é o avivamento espiritual, tá? Então nós vamos estar abordando no dia de hoje o tema avivamento espiritual, algo muito buscado, almejado, desejado, mas muitas vezes mal entendido, tá? E buscado de forma não bíblica, de forma não coerente com a palavra de Deus, tá? Então você que está comigo aqui na rádio CBC Gospel, eu peço a você que compartilhe o link da nossa rádio, tá? Ou se você está na TV, também compartilhe o link da TV com os seus amigos para que eles também sejam alcançados por esta palavra de hoje. Se você está no nosso canal no YouTube, eu quero pedir para você me ajudar. Olha, eu preciso aumentar o número de inscritos no nosso canal para que o nosso canal seja mais buscado também, mais encontrado, tá? Por aqueles que procuram um alimento espiritual para suas vidas, tá bom? Então, hoje nós temos grande necessidade de divulgar o reino de Deus, pois a vinda do Senhor Jesus está próxima e você pode me ajudar desta forma, se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like, comentando, nos comentários aí o que você achou da lição e se inscrevendo também no nosso canal, para você ser notificado dos próximos vídeos que nós estamos aqui publicando, tá certo? Então no nosso canal tem muita coisa boa para você, tá? Você que perdeu a escola bíblica do domingo tal, do trimestre tal, procura lá no nosso canal que você vai encontrar, tá? Nossa escola, nossa lição tem uma duração de 1 hora. Na verdade, a duração normal recomendada é 40 a 45 minutos. Mas nós levamos sempre 1 hora de tempo, porque gostamos de ler as referências para que você possa entender melhor a lição, tá? Afinal, nós estamos estudando a palavra de Deus, não é verdade? Então, querido, seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, e o desejo do meu coração é que o nosso Deus, nosso Pai Celestial, esteja trazendo para você hoje um entendimento maior sobre o avivamento espiritual, tá, meu amado? Então, o nosso textuário está em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha, querido, a verdade prática da lição é a seguinte: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos, tá? De seus maus caminhos. Então são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Sabe, muitos têm buscado o avivamento espiritual,
tem pedido o avivamento espiritual, tá? Mas não tem se humilhado diante de Deus, não tem buscado a face do Senhor em oração e também não tem se convertido dos seus maus caminhos. Ainda trouxeram consigo na sua bagagem muitas coisas do mundo, tá? E aí, como que vai alcançar o avivamento espiritual? Não é verdade? Então vamos orar ao Senhor, vamos fazer a leitura da palavra e logo depois nós vamos estar orando ao Senhor nosso Deus. A leitura da palavra de Deus está em 2 Crônicas 7, versículo 12 a 15 e depois Ageu 2, versículo 5 a 9. A leitura é bem extensa e eu espero que você também acompanhe a leitura da agora. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Aqui, querido, em Ageu, no capítulo 2, versículo 5 até o versículo 9, nós lemos assim: segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos então ao Papai do céu. Querido Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela bênção, pela vida, pela graça. Te louvamos porque o Senhor está nos abençoando com esta palavra e pedimos que o Senhor venha abrir a nossa mente para termos discernimento daquilo que o Senhor hoje está falando conosco. Abre o nosso coração e essa semente possa ficar plantada, meu Deus, e possa produzir frutos para a glória do teu nome. Essa, meu Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Queridos, o avivamento é uma necessidade da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo ao longo da sua história. Aliás, a indiferença e a letargia espiritual sempre estiveram presentes como obstáculos, né, ao desenvolvimento espiritual dos crentes. Então, por isso, nesse trimestre, nós vamos estudar Aviva a Tua Obra, tá? É o tema do trimestre. Então, durante esses 3 meses, nós vamos estar pedindo ao Senhor para que venha avivar a sua obra. Tá bom, amado? Então, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, tá? Vamos aprender mais sobre esse chamamento, tá? Das Escrituras, tá? Para que sejamos quebrantados, tá? E assim possamos
nos envolver mais no reino do Senhor. Então, para esse trimestre, nós teremos como comentarista o pastor Elinaldo, tá? Elinaldo Renovato. E ele vai estar trazendo seus comentários a respeito desse tema, tá certo? Tá, meu amado? Então, nós vamos estar aqui na companhia, né, do pastor Elinaldo, tá? Com o seu comentário desses 3 meses, tá? E eu espero em Deus que nós possamos aprender muito, principalmente de Deus, através dos seus ensinamentos, através da Bíblia. Tá bom, meu querido? Então, gente, é importante que nós possamos atentar bastante para a lição desse primeiro trimestre do ano de 2023. Porque nesse trimestre nós estudaremos o avivamento espiritual, tá? Quantos têm buscado, quantos almejam o avivamento espiritual, não é verdade? E nós temos visto muitos modelos aí, não é? De pseudomos, tá? Avivamento espiritual. E na verdade, muitas vezes nós vemos aí muita carne, né? Muita emoção, muito charlatanismo, muito engano, muita mentira. Nós veremos o quanto o avivamento espiritual é indispensável para o crescimento da Igreja do Senhor Jesus, para o desenvolvimento e também para o cumprimento da missão integral da Igreja do Senhor Jesus no mundo. Esse fenômeno espiritual, amados, é a condição primeira, né? É a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus a cada criatura. Afinal, foi isso que ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, né? Então, assim, nós contagiaremos ou constataremos, tá? Que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente da igreja, tá? Para a igreja enfrentar os desafios atuais, tá? Então, o avivamento espiritual não pode ser, sabe, pontual, aqui, ali, não. O avivamento espiritual precisa ser permanente, tá? Porque a igreja necessita desse avivamento para enfrentar os desafios dos dias de hoje também, tá certo, amado? Então, a palavra-chave hoje é avivamento, tá? A palavra-chave é avivamento. Então, o que é avivamento espiritual, né? Muitos têm buscado, muitos têm chegado em igrejas e veem, né, movimentos, retetés, canela de fogo e tanta coisa, e dizem assim: puxa, eu gostaria muito de ser igual esta irmã, igual este irmão. Mas muitas vezes nem sequer entendem o que é o avivamento espiritual. E é necessário entendermos isso aqui para não sermos enganados pelos charlatões que estão por aí invadindo as igrejas, né, com suas peças teatrais, né, e enganando os incautos, tá, que não tem discernimento do Espírito, tá, e aí até arrancando dinheiro, ofertas vultuosas, em nome desse avivamento espiritual, tá certo, meu querido? Então, vamos atentar para esses 3 meses, porque nós vamos aprender muito em nome do Senhor Jesus. O que é avivamento espiritual? Em primeiro lugar, avivamento espiritual, irmãos, é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo ele encontra espaço no coração de uma pessoa, tá? Então, o avivamento espiritual só vai acontecer na minha vida se eu der espaço para o Espírito Santo. E como é que eu dou espaço para o Espírito Santo? É quando eu vou tirando da minha vida os empecilhos, sabe?
aquela bagagem que eu trouxe lá do mundo comigo para a igreja. Então, quando eu começo a tirar essas coisas, eu vou desocupando o lugar para que o Espírito Santo vá tomando posse. E aí vai acontecer, sim, o avivamento espiritual, quando o Espírito Santo encontrar espaço no meu coração, tá? De um grupo, de uma cidade ou de uma nação, por exemplo, né? O Espírito Santo precisa achar espaço, tá certo? Então, o que nós aprendemos aqui, que só tem início quando o Espírito Santo encontra no coração de uma pessoa, ou de um grupo de irmãos, ou de uma cidade inteira, de uma nação inteira, quando o Espírito Santo encontra espaço. E vemos aqui em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, que ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor só vai realmente acontecer esse avivamento se eu abrir a porta, se eu der espaço para o Espírito Santo entrar e encher a minha vida. Então, e mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando-o de maneira humilde, para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Então, desta forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino, tá? E aí as pessoas lá do mundo irão ver a glória de Deus brilhando nas nossas vidas. O que é o avivamento espiritual? Olha, a pré-condição para o avivamento. Então é importante, o avivamento espiritual está condicionado a algo. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento, tá? Mostra uma situação de crise espiritual ou moral, então pode ser pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Olha, isso aqui é uma condição, é uma situação de crise espiritual ou moral ou financeira. Poderá sim ser uma pré-condição para o avivamento. Então o Senhor diz assim, tá? Se acontecer isto, tá? Então ele dizia: o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Olha, começa aqui o avivamento. O avivamento começa, meu querido, pela humilhação diante do Senhor, tá? Então ele diz: olha, se houver uma crise espiritual, uma crise moral, uma crise financeira, uma crise, então pode haver uma pré-condição aqui para avivamento. Então ele disse: se o meu povo se chama pelo meu nome, tá? Ele se humilhar, né? Tá? Buscar a minha face, arrepender-se, orar, arrepender-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Então aqui a crise, ela está delineada em termos climáticos, né? Entretanto, ela também pode ser moral, pode ser crise política ou econômica, tá? Afetando todas as áreas da vida de um indivíduo ou de uma igreja local ou de uma nação. Então, para se resolver esse problema, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, buscar a face do Senhor, orar ao Senhor, arrepender-se dos nossos maus caminhos, e aí assim Deus vai ouvir e vai sarar a nossa terra, tá bom, amado? Então, queridos, diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo por meio de uma divina intervenção, não é verdade? Então, é nos momentos difíceis da vida da gente que a gente começa a buscar, a gente começa a clamar, a gente começa a pedir, não é verdade? E então o Senhor fala aqui:
que se porventura acontecer dele cerrar os céus, né? Tá entendendo? E não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o seu povo, tá? Então, ele fala aqui de crise e diz, olha, se o povo realmente se humilhar, se voltar para mim, tá? Buscar a minha face, tá? Orar, eu arrepender-se dos seus maus caminhos, eu ouvirei. A igreja precisa, meu querido, se voltar para Deus. A igreja precisa se humilhar diante de Deus. Nós estamos vendo crentes aí de salto alto, achando que são o tal e achando que são poderosos. Cuidado. Quem está em pé, cuide para não cair. Essa é a orientação divina. Diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo por meio de uma intervenção divina. Tá certo, meu querido? Então, amados, o avivamento pode ser definido como o retorno aos princípios que caracterizavam a igreja do primeiro século, a igreja primitiva. O avivamento é o retorno à Bíblia. Não existe avivamento, meu amado, sem que a igreja retorne à palavra de Deus, sem que a igreja retorne. E o que é retornar à palavra de Deus? É viver a palavra de Deus. Avivamento de púlpito e não de vida não é avivamento espiritual. Avivamento de movimentos e não de vida não é avivamento espiritual. O avivamento espiritual provoca mudança radical na vida da pessoa avivada pelo Espírito Santo de Deus. E eu preciso entender isso. O avivamento provoca o retorno à palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. É o retorno à oração como a mais bela expressão do sacerdócio universal do cristão. É o retorno às experiências genuínas com Cristo, sem as quais inexistiria o corpo místico do Senhor Jesus, tá? Então há muita gente propagando um avivamento, tá? Momentâneo, um avivamento no altar, mas quando você olha para a vida pós-altar, é uma vida destroçada, não vai bem nos negócios, não vai bem com a sua família, não vai bem com seus vizinhos, não vai bem consigo mesmo, mas quando chega no altar, a pessoa faz um estardalhaço e denomina que tudo aquilo provém do Espírito Santo. Cuidado, muito cuidado, tá verdade? O avivamento, enfim, amados, é o reaparecimento da igreja como agência por excelência do reino de Deus. Então, de acordo com Arthur Wallis, né, o avivamento é a intervenção divina no curso normal das coisas espirituais. É o Senhor desnudando o seu braço e operando como extraordinário poder sobre os santos e pecadores. Depois de haver reanimado tantas igrejas que jaziam à morte, o Charles Finney já tinha condições de afirmar ser o avivamento o novo começo da obediência ou de obediência a Deus. Isso é o avivamento, tá? Então, se eu quero avivamento espiritual, eu preciso me posicionar em obedecer. Humilhar-se é justamente isso. Diante de Deus é o decidir, é tomar a decisão de obedecer ao Senhor. Então, isso aqui é avivamento. Tá certo, meu amado? Isso é avivamento. Então, é importante que nós entendamos isso. O segundo tópico da lição fala sobre as condições para o avivamento espiritual, né? As condições para o avivamento espiritual. Você lembra da leitura, amado?
né, que nós fizemos em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 13 ao 17, né? Então veja bem, primeiro, as condições para o avivamento espiritual. Por exemplo, uma crise, tá? Quando é que você começa a buscar mais ao Senhor? É quando você está desempregado, não é verdade? É quando você está passando por um problema com a família, não é verdade? É quando você está doente, tá? Quando há uma crise financeira, então você começa a buscar mais a Deus, tá? Então, uma crise, né? Diante da crise, nós podemos observar vários comportamentos humanos. Por exemplo, o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e contra o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, amados, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. E o que ele fala sobre isso? Ele diz: ei, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tá? Esse mesmo povo que está passando por essas crises, esse mesmo povo que está com medo, esse mesmo povo que está revoltado, esse mesmo povo que está blasfemando, esse mesmo povo que está desesperado, esse mesmo povo que até já pensou ou tentou atirar sua própria vida. O Senhor diz: se esse povo, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, amados, nós vemos neste versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual, né? Então nós vemos aqui que uma crise pode sim provocar um avivamento espiritual, sabe? Num momento difícil, num momento de medo, num momento drástico da vida do ser humano, ele pode começar a buscar e a buscar e a buscar a Deus. Sim, as condições para o avivamento, por exemplo, uma crise na família, uma crise no trabalho, uma crise na igreja, uma crise na nação, pode provocar a humilhação diante de Deus, pode provocar a oração, pode provocar a busca e pode provocar o arrependimento. E aí sim, diante do arrependimento, vem a intervenção divina. Queridos, as condições para o avivamento espiritual é a humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais ou política, social, econômica, que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus, amados, é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. Ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, esta é a primeira condição. Mas muitas vezes estamos passando por situações difíceis, mas não nos humilhamos. Nós não nos submetemos à vontade de Deus. Como queremos, amados, passar por esse processo se nós não nos submetemos à vontade do nosso Pai Celestial? Nós não nos humilhamos diante dele. E a orientação é essa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, a primeira condição para o avivamento espiritual é uma crise. Sabe? Quem sabe você não está vivendo uma crise? Quem sabe sua família não está vivendo uma crise? Quem sabe a sua empresa não está vivendo uma crise? Quem sabe a nação está vivendo uma grande crise?
E o que o povo está fazendo? A orientação aqui é humilhar-se diante de Deus, tá? Então, no lugar de se revoltar diante das crises, tanto faz espiritual quanto material, tá? Que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. Então, não esqueça disso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se quer avivamento espiritual, então começa a te humilhar diante de Deus. Começa a te humilhar diante do Senhor, porque Ele tem promessa. Olha, a terceira condição para o avivamento espiritual é orar. Buscar a face do Senhor. Terceira condição, orar e buscar a face do Senhor. Sem oração, amados, não há avivamento. E eu não estou falando aqui, meu querido, a oração que você faz na hora de deitar, que você debruça lá no pé da cama, né, e diz: Senhor, me dá uma noite de paz em nome de Jesus, e já vai bocejando. Amém. Não é verdade? Não é essa a oração. É ter realmente um contato com Deus mais profundo. É conversar com Deus. É apresentar a Ele as tuas necessidades. É confessar a Ele os teus pecados. É arrepender-se desses pecados. Meu amado, sem oração não há avivamento. Sem a disposição dos crentes em buscar a face do Senhor, não há avivamento. Olha o que o salmista fala aqui no Salmo 143, versículo 1. O Senhor ouve a minha oração. Ele diz: ó Senhor, ouve a minha oração. Inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Aqui mais na frente, também no Salmo 84, versículo 8, ele diz: Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. O avivamento tarda e não chega. Meu amado, sem oração não há avivamento. Sem disposição dos crentes em buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não vai chegar, porque você não está buscando. E o compromisso que Deus fez com você, comigo, conosco, é que se nós nos humilharmos diante dele, orarmos, buscarmos a sua face, arrependermos-nos, haverá perdão de pecados. Então, amados, nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente o avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração. A igreja está buscando o avivamento espiritual? Quantos crentes estão lá às 6 horas da manhã orando? Quantos crentes estão lá ao meio-dia orando? Às 18 horas? À noite, à meia-noite, a um outro horário? Quantos estão na igreja no culto de oração? O avivamento tarda e não chega, porque não há disposição do crente em orar. Então, nesse sentido, nós podemos perceber, amados, se uma igreja local busca verdadeiramente o avivamento espiritual, né, de acordo com o quadro de crentes que estão orando nos cultos de oração, que estão buscando nos cultos de busca espiritual, tá? Então, amados, é importante vermos os crentes que estão na prática das orações devocionais, na presença, tá? Em orar com propósito por determinados períodos de tempo. Além de orar,
o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta da sua súplica. Buscar a face do Senhor. Então, a ausência dessa disposição, tá, irmãos, essa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares, porque não tem busca, não há perseverança em buscar. Então, a terceira condição para o avivamento espiritual é orar e buscar a face do Senhor. Amém? A quarta condição: conversão sincera dos pecados. Ele disse: o meu povo. Aí ele disse: converter dos seus maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos. Não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Queremos avivamento espiritual, não é verdade? Mas nós estamos renunciando a nós mesmos. O Senhor Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a quarta condição para o avivamento espiritual é a conversão, e conversão sincera dos pecados. Deixar os maus caminhos, amado, é deixar o pecado. Tem muita gente na igreja, amados, que estão lá no altar, e muitas vezes até de paletó e gravata, Bíblia na mão, um cargo, né? Entendeu? Encarteirado com um cargo importante na igreja, mas que não converteu-se dos seus maus caminhos. Aí quer avivamento espiritual. E como não tem avivamento espiritual, ele começa a criar artifícios para ludibriar os irmãos incautos que não conhecem a palavra de Deus. Está entendendo, querido? Então é por isso que nós precisamos examinar o espírito do profeta, como diz a palavra, tá? Então, a quarta condição para o avivamento espiritual é converter-se. É conversão sincera, é converter-se dos seus maus caminhos, é abandonar o pecado. Mas tem muita gente que quer um avivamento espiritual, mas continua no mau caminho, continua seguindo o conselho do ímpio, continua se detendo no caminho dos pecadores, continua sentando na roda dos escarnecedores, e não medita na lei do Senhor, e nem nela reflete, nem de dia nem de noite, não tem prazer na lei do Senhor. Então, amados, como vai chegar o avivamento a uma vida desta? Não converte do mau caminho, continua comprando nas lojas e não pagando, pedindo dinheiro emprestado e não pagando, continua mentindo, continua pesando mal pesado o objeto que vende, continua medindo mal medido o produto que vende em metro. Meu amado, continua com as mesmas práticas pecaminosas, e aí que é avivamento espiritual. Então não pode haver avivamento espiritual sem confissão de pecados, sem que nós deixemos os nossos maus caminhos, tá? E que são os nossos maus caminhos? Meu querido, é aquilo que nós vivíamos no passado. Está entendendo? Vivíamos na mentira e continuamos mentindo. Vivíamos na vaidade, continuamos sendo vaidosos. Vivíamos ludibriando, enganando as pessoas e continuamos fazendo a mesma coisa. Estamos na igreja, mas a nossa vida lá fora da igreja não mudou nada.
Só somos santos quando vestimos uma roupa para ir à igreja. Saiu de lá, nós nos despimos da santidade e vivemos uma vida de mau testemunho e queremos avivamento. Então, querido, a advertência é muito séria. E isso é importante nós entendermos. Que não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Então, eis uma advertência tão séria, né? Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, a iniquidade tem falado no teu coração, tem te chamado para os prazeres, para as delícias do mundo. Se você, meu querido, atender à iniquidade no teu coração, o Senhor não vai te ouvir. Lá no Salmo 66, 18 diz: e se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Tá? Então, o que é atender à iniquidade? É ceder a elas, é praticá-las. Deus não vai me ouvir. O profeta Isaías diz que os nossos pecados fazem uma barreira entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. A quinta condição para o avivamento espiritual, meus queridos, é um caminho preparado. Olha, a crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual se nós nos humilharmos diante de Deus, se nós buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos-nos dos nossos maus caminhos. Então, querido, o caminho vai estar livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Mas enquanto eu estiver trilhando pelos maus caminhos, eu não posso esperar o verdadeiro avivamento espiritual. Aí vem o enganador e te engana com um falso avivamento, e muitas vezes você mesmo acredita que esse avivamento está vindo do Espírito Santo de Deus. E a única maneira que você tem para saber se vem do Espírito de Deus ou do Espírito enganador é olhar para a sua vida. Como é que você vive? Como é que você está? Qual a condição? Você está vivendo nos maus caminhos? Então você já sabe que esse movimento todo que você está vivendo provém do enganador, jamais do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita em coração impuro, em coração sujo. Tá certo, meu amado? Então aprenda essa lição, tá bom? E o nosso terceiro tópico fala sobre a necessidade de um avivamento espiritual. O que você acha? Você acha que realmente a igreja está precisando de um avivamento espiritual? Nós precisamos. Você que está comigo agora, você acha que você precisa de um avivamento espiritual? Ou está tudo bem na sua vida? Você vai muito bem, obrigado. Olha, a necessidade de um avivamento espiritual. Olha, vamos ver aqui a situação espiritual de Judá, por exemplo. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação. Mas o povo não ouviu as divinas advertências que vieram. O profeta Amós, por exemplo, falou: olha, por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Isso é um alerta por causa do pecado, isso é uma advertência. Deus tem advertido a sua igreja, meu amado, e muito, muito mesmo. Nós estamos começando hoje, um novo ano, e um ano de muitas incertezas no nosso país, e o Senhor tem alertado a nossa nação. E ainda em Amós, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 6, ele diz: tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal
a cidade e o Senhor não o terá feito. Olha, queridos, a advertência. O profeta Isaías também, no 6:11, ele diz: então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de todo. Queridos, o Senhor vem advertendo, né? A situação espiritual de Judá, né? Por causa da desobediência de Judá, os profetas usados por Deus alertavam a respeito, né, da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu. Muitas nações têm sido alertadas. O nosso Brasil tem sido alertado sobre essas situações, mas o Brasil continua vivendo esta vida, sabe, de ignorância com relação ao reino de Deus, tá? Então, amados, a destruição que nós vemos aqui na situação espiritual de Judá é a destruição do templo e morte, né? Então, por ignorar a voz do Senhor, o povo de Judá foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. O templo, que era o ponto principal, né, lá de Jerusalém, foi destruído, tá? Então, amados, além disso, 1/3 do povo morreu de fome e de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada. Então, olha só, né? Por causa da decadência espiritual, tá? Da situação espiritual do povo de Judá, houve destruição do templo e houve morte, porque ignoraram a voz do Senhor. Então, que nós não venhamos ignorar a voz do Senhor enquanto nos chama para o avivamento. Avivamento, amados, é sermos reconduzidos pelo Senhor à palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Segundo, amados, o chamado para reconstruir o templo. Nós vemos aqui, amados, a vida espiritual do povo pós-exílio, tá? Não era uma vida boa, pois ele não sentia falta do lugar das reuniões, não sentia falta do lugar para adorar o Senhor. Quantos crentes nos dias de hoje nem sentem falta do templo, sabe? Não estão muito interessados em procurar o templo, a casa do Senhor, para adorar a Deus, para reorganizar a sua vida espiritual, não é verdade? Então, por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo, tá? Do templo que o exército babilônico havia destruído. Aqui em Ageu 2, né? Capítulo 1, versículo 2-8, né? Versículo 2, aí depois tem o Ageu 8-9, né? Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha, amados, quantos estão dando a mesma desculpa, tá? Olha, Deus levanta homens para realizar a sua obra. E se Deus te levantou na igreja, se Deus te trouxe como um cargo de diácono na igreja, de presbítero, de evangelista, de pastor, de missionário, de líder de célula, se Deus te trouxe para um cargo como coordenador de um departamento de homens ou de mulheres ou de jovens, tá? Deus, ele tem levantado você para realizar a obra. E se você ficar omisso a isto, olha, vai ser difícil. E aqui nós vemos, nessa experiência com relação a Judá, né? Nós vemos Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou, ele não deu valor à casa do Senhor. Quantos de nós não temos dado valor à casa do nosso Deus? Então, após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo. Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo.
Então a Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito, tá? Olha em Ageu, no capítulo 2, versículo 4, diz: Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Deus é com aqueles que trabalham na sua obra. Deus é com quem dirige uma célula, Deus é com quem dirige um departamento na igreja, seja a rede de homens, a rede de mulheres, a rede de jovens, a rede de crianças, a rede de casais, seja a organização que for. Deus é com o diácono que é atuante na sua obra, Deus é com o presbítero que é atuante na sua obra, Deus é com o pastor que é atuante na sua obra, Deus é com o evangelista, é com o missionário, é com o dirigente de congregação que é atuante na sua obra. A necessidade do avivamento espiritual. Ainda com relação à situação de Judá, nós vemos o desejado das nações e a glória da segunda casa. Olha, conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. E virá o desejado, diz ele, desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Ele está falando aqui do Messias, tá? E encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aqui em Ageu, no capítulo 2, versículos 6 a 9, diz assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tá? Meu amado, então veja bem, tá? Como Deus faz quando nós nos propusemos a fazer a obra, quando nós nos disponibilizamos para fazer a obra do Senhor, Ele está conosco e nos abençoa. Tá, amados? Então, Deus usa também Ciro para libertar o povo do cativeiro. Olha aqui, Deus usando pessoas. Então, a necessidade de um avivamento espiritual. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel. Ciro não era servo de Deus. Ele era o rei da Pérsia, que reinou 550 a 530 anos antes do nascimento de Jesus. Mas foi levantado por Deus para executar seus planos de libertação do povo de Israel, que se achava cativo em Babilônia. Tá? E a promessa de Deus a Ciro foi tão importante, o papel de Ciro, que o Senhor o chamou de seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus divinos propósitos. Queridos, Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. Então, no ano 1º de Ciro, 538 antes de Jesus, Ciro cumpriu o que Deus colocou em seu coração. Tá? Ciro cumpriu o que Deus colocou em seu coração. Lá em Esdras, no capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém,
que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Olha, amados. Terceiro, a conclusão do templo com a graça de Deus. Com a graça de Deus por meio do rei Ciro. Levas de israelitas, voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Em 520 a.C. de Jesus nascer, o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluída em 516 antes do nascimento de Jesus. E assim houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Olha, querido, Deus acompanha o seu povo, o povo que trabalha. Não é verdade? Então, meu amado, continuando aqui, tá? A necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, tá? Que outrora foi poderosamente avivado. Assim, precisamos, ou presenciamos o crescimento da frieza e da mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que décadas atrás o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos esse percentual vem caindo. Hoje o fechamento de igrejas é uma realidade, irmãos. Então nós precisamos ter muito cuidado. Queridos, quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele vai usar uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto a fim de falar o seu coração. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, o seu povo busque a sua face, o seu povo ore, o seu povo se converta dos seus maus caminhos. Aí então o avivamento espiritual não vai tardar. Tá certo, meu querido? Então, você recebeu a lição de hoje na sua vida. Espero que essa lição traga despertamento para a minha vida, para a sua vida também. Tá certo, meu amado? E olha, lembra, Jesus te ama, Ele quer te abençoar. Nós vamos orar ao Senhor agora, amém? Querido e amado Deus, quero agradecer ao Senhor por tua palavra, por essa lição tão linda, essa lição tão envolvente, essa lição, meu Deus, que eu precisava receber na minha vida. E creio que outras pessoas também. Então abençoa, Pai. Nos dá a tua graça e nos concede o avivamento espiritual em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado, quero agradecer a você que esteve comigo durante todo esse tempo na lição. Mais uma vez eu peço, me ajuda. Te inscreve no canal, no nosso canal, no YouTube. Você que está com a gente no YouTube, por exemplo, faça a sua inscrição lá, deixe lá o seu like, comente, ative o sininho para você receber novas notificações. Eu vou ficar muito feliz de receber você como mais um daqueles que se inscreveram. Você vai estar me ajudando a levar o Evangelho muito mais longe. Daqui a pouco, às 7h30 da manhã, nós estamos na sede da nossa igreja, ministrando a escola bíblica presencial. Faço um convite para você. Nosso endereço é a Travessa Magalhães Barata, bem próximo ali à Escola Luiz Chaves, aqui em Santo Antônio do Itauá. Também convido você para estar conosco no culto à noite. Todo domingo, às 19 horas, nós temos o culto da família. Às terças-feiras, nós temos às 19 horas culto de campanhas, que vai abençoar a sua vida.
Então, eu desejo de todo o coração que você esteja em uma dessas reuniões, tá? Temos igrejas no estado do Pará, no estado do Amapá. E se você quiser ter o contato e o endereço de uma das nossas igrejas, o nosso WhatsApp é 0 operadora 91 984 56 2206. Convido você a também ouvir a nossa rádio CBC Gospel ou CBC TV Gospel. Basta você acessar o nosso site www.cbctvgospel.com.br. Fica na paz de Cristo, que Ele te abençoe. Te dê um domingo muito abençoado. Se você não estiver assistindo a gente no domingo, receba a bênção de Deus onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.